Olá, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a correção de mais uma semana de questões. Estamos na semana 25. Temos aí é, questões sobre o texto Guaxinim do Banhado, que é um texto de Mário de Andrade. Bom, temos aqui o textinho, né, que é um trecho desse texto do Mário de Andrade, seguido da questão. Nesse caso é a questão 7, retirada do simulado 21 do nosso livro. Então, vamos lá, então, para o primeiro item. Temos aqui o seguinte, ó. É uma questão sobre aspectos gramaticais e estilísticos do texto Guaxinim do Banhado, como já disse, de Mário de Andrade. Bom, para que se tornasse correto quanto à colocação pronominal, deixa eu. Isso, pronto. Para que se tornasse correto quanto à colocação pronominal, esse período aqui, em destaque, deveria ser reescrito de duas maneiras. Bom, primeiro vamos ver como que está o período, né? Analisamos o período original. O pobre cai atordoado, quase morto, que nem pode se mexer. Bom, aqui a gente tem um período que, quanto à colocação pronominal, está incorreta. Vamos ver as possibilidades de reescritura que a questão nos dá. E aí, esse período deveria ser reescrito das maneiras seguintes. A primeira maneira, o pobre cai atordoado, quase morto, que nem pode se mexer. Então, a diferença desse aqui para o original é a colocação de um hífen aqui em relação ao pronome. E o segundo trecho é o pobre cai atordoado que nem pode mexer-se. Vamos lá analisar. Primeira coisa, olhando o trecho principal, o trecho original, na verdade, que a gente tem é o seguinte, ó, o pobre cai atordoado, quase morto, que nem pode se mexer. Esse nem aqui, ele vai ser classificado como uma palavra negativa, né? Sendo uma palavra negativa, é fator de próclise. E aí, essa é a primeira coisa que a gente precisa analisar. A gente tem o fator de próclise aqui. Tendo o fator de próclise, a gente precisa analisar a segunda coisa. Pode mexer é uma locução verbal, certo? A gente tem aqui uma locução verbal. Então, a posição do pronome diante de uma locução verbal com um fator de próclise é diferente, né? Então, a gente tem aqui a primeira posição, a primeira possibilidade, que é acrescentar um hífen, deixando o pronome ser enclítico ao verbo auxiliar. Nesse caso aqui, essa primeira reescritura está errada, está incorreta. Por quê? Quando a gente tem um fator de próclise, o pronome ele não pode ficar no meio da locução verbal. Ainda que ele esteja corretamente ligado a hífen e ao primeiro verbo, né, ao verbo auxiliar, a gente não pode deixar o pronome no meio. Quando a gente tem um fator de próclise, o pronome ele precisa ficar antes de toda a locução, ou seja, proclítico ao verbo auxiliar. Ou ele pode ficar depois de tudo, né? Enclítico ao verbo principal, desde que o verbo principal não esteja no particípio. Então, aqui nessa primeira reescritura, apesar de a gente não poder deixar o pronome solto no meio da locução, a gente precisa aprender ali com o hífen, como a gente tem o fator de próclise, o pronome não pode ficar no meio da locução. Ele precisa ficar antes de tudo ou depois de tudo, né? Então, essa primeira reescritura está incorreta. E a segunda é: o pobre cai atordoado que nem pode mexer-se. Aqui a gente já tem uma reescritura correta, né? Por quê? Com o fator de próclise, diante de uma locução verbal com o verbo principal no infinitivo, que é o caso aí, é lista a colocação do pronome é, enclítica a esse verbo principal. Então, esse segundo trecho está correto. E aí, para que se tornasse correta a colocação, então, texto, esse item está errado, né? Porque a primeira, a primeira a primeira indicação de reescritura está incorreta, apenas a segunda. Beleza? Vamos então para o segundo item dessa questão 7. No trecho, nesse trechinho aí que está presente no seguinte
trecho maior, no seguinte período, a preposição acidental por poderia ser substituída pela preposição como, também acidental, sem que o termo sofresse alteração sintática. Vamos lá para os trechos, então. Tomando os céus por testemunha. E aí, a opção é tirar a preposição por e trocar por como, né? Tomando os céus como testemunha. E aí, a primeira coisa que a gente precisa observar, isso aqui é uma questão com mais de um elemento para ser avaliado, né? Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a preposição acidental por poderia ser substituída. O ponto é, por não é uma preposição acidental, é uma preposição essencial, certo? Então, por si só, o item já se torna errado em razão disso, né? Então, vai mudar de sentido, não vai mudar de sentido? O ponto é, a preposição acidental não é, preposição acidental não é o nome que a gente vai dar para por, né? Por é uma preposição essencial. Portanto, a partir disso, o item já se encontra errado. E aí, o que que acontece? Poderia ser substituída pela preposição como? Tomando os céus por testemunha, tomando os céus como testemunha? Sim, poderia. O como também seria uma preposição acidental? Também seria preposição acidental. E haveria alteração sintática? Não. Por quê? Tomando os céus por testemunha, eu tenho aí um predicativo trocando, né? Por como testemunha, eu também teria um predicativo. Então, desse modo, o que torna o item errado é justamente essa classificação da preposição por como acidental, o que de fato não ocorre porque ela é uma preposição essencial. Beleza? Prossigamos então para o item 3. A palavra Juque, no período Guaiamum, fica danado e Juque. Apesar de não exercer função sintática, apresenta a classe gramatical de interjeição. Por isso mesmo vem seguida de ponto de exclamação. Não, gente, qual é o problema aqui? O problema é que Juque não vai se tratar de uma interjeição, não é um reflexo de emoção, né? Juque é uma onomatopeia, é uma representação do barulho, do ruído feito pelo ferrão da pata do goiamum no rabo do guaxinim. Então, essa onomatopeia poderia ser equivalente a um tique, ou a um toque, ou a um fuque, por exemplo, né? Estou eu aqui inventando onomatopeias. Mas a palavra juque, ela não é uma interjeição. Na verdade, ela é só uma onomatopeia, certo? E como onomatopeia, ela não vai ter classe gramatical e também não vai exercer função sintática nesse período em que está inserida, ok? Prossigamos para o item 4. Então, vamos lá, ó. Nesse trecho aí, ó, machucando os olhos de cogumelo do tal, presente nesse período maior, os termos de cogumelo do tal exercem a mesma função sintática e apresentam o mesmo referente. Então, vejam só, o que a gente tem aí, na verdade, é de cogumelo e do tal, certo? Então, ambos os trechos, ambos os termos, né, eles vão ser adjuntos adnominais, né, e eles vão ter o mesmo núcleo, que é óleos. Então, óleos de cogumelo e óleos do tal. Os dois termos preposicionados vão se relacionar a óleos e vão exercer a função sintática de adjunto adnominal desse termo óleos, ok? Bom, finalizamos mais uma semana aqui de resolução dessas questões que estão no nosso livro Português em Prosa, Verso e Questões. Espero que vocês tenham acertado e aguardamos vocês para as próximas questões. Ok? Tchau, tchau.